This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 10 de outubro. Eu sou Marco Siqueira e com Diogo Oliveira vem com a gente para mais um Mundo em 180 Segundos, seu podcast só com notícias internacionais. O exército israelense começa a retirar suas tropas do território palestino depois do acordo de cessar-fogo feito com o Hamas, encabeçado pela diplomacia americana. Milhares de famílias deslocadas comemoram o arranjo e começam a retornar para o sul do enclave de onde foram removidas por ordem de Israel. A fase 1 da trégua previu cessar-fogo, troca de reféns e prisioneiros, recuo parcial das tropas israelenses e a liberação de ajuda humanitária para a população de Gaza. A ocupação de Israel vai ser substituída pela supervisão de uma força multinacional. O comandante do Comando Central dos Estados Unidos, almirante Brad Cooper, já prepara a instalação de um centro de observação da Palestina a partir do Egito, como parte do arranjo de monitoramento do cessar-fogo em Gaza. A força-tarefa deve reunir mais de 200 militares e funcionários americanos, além de oficiais de países como Catar, Turquia, Egito e Emirados Árabes Unidos. O chefe da equipe de negociação do Hamas, Khalil al-Hayya, fez um pronunciamento decretando o fim do conflito. Hayya declarou que o grupo armado recebeu garantias suficientes dos Estados Unidos e de mediadores para a implementação da primeira fase do cessar-fogo. Agora, o Hamas tem até terça-feira para entregar os cerca de 20 reféns israelenses vivos, além dos corpos daqueles que morreram em cativeiro. Em contrapartida, Israel concordou em liberar aproximadamente 2.000 presos palestinos, incluindo alguns condenados à prisão perpétua. Mas o início da liberação dos prisioneiros por parte de Israel só acontece depois da entrega dos reféns israelenses vivos e mortos. O acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas significa um grande avanço, mas não é garantia de paz. Alguns dos pontos sensíveis e outros nebulosos tornam o arranjo frágil, mesmo diante da pressão internacional. Uma das incógnitas diz respeito à exigência da proposta de Trump de desarmamento do Hamas. Até aqui, o grupo evitou se comprometer claramente sobre esse ponto. Outra questão central é se os Estados Unidos e demais mediadores vão conseguir conter as tensões regionais e garantir que todas as partes cumpram o acordo de cessar-fogo em Gaza. Uma parcela influente do establishment israelense defende manter a presença permanente em território palestino. A ala ultranacionalista, liderada pelo ministro das Finanças Bezalel Smotrich e da Segurança Itamar Ben-Gvir, sustenta que as áreas de Gaza e da Cisjordânia fazem parte de uma herança espiritual e histórica de Israel. Eles defendem, portanto, a anexação de território. Na Cisjordânia, a ocupação é fato consolidado. Cerca de 737 mil colonos israelenses vivem em assentamentos e postos avançados. A penetração sionista põe em xeque a autonomia territorial palestina e praticamente impossibilita a costura de uma solução de dois estados. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tem o destino político incerto com a aproximação do cessar-fogo com o Hamas. Bibi sai enfraquecido com a pressão do presidente Donald Trump, que elevou o tom depois do ataque israelense a dirigentes do grupo em Doha. O episódio irritou Washington e os mediadores do Golfo. Trump colocou na mesa o apoio militar e diplomático a Israel. Sem o respaldo americano, Netanyahu se viu obrigado a aceitar os termos iniciais do acordo. Politicamente isolado no exterior, dependente de fornecimentos bélicos dos Estados Unidos e sob risco de restrições adicionais de parceiros europeus, o premier agora encara o fogo amigo. Aliados ameaçam derrubar o governo. A maioria apertada no Knesset segue por um fio. De acordo com a sondagem, se as eleições fossem hoje, a oposição certamente sairia vitoriosa. Para piorar o inferno astral de Netanyahu, avança o julgamento dos casos onde ele responde por corrupção. As ações podem resultar em sua condenação ou afastamento do cargo. As próximas eleições em Israel estão previstas para outubro de 2026, mas a pressão por um pleito antecipado cresceu bastante depois do acordo com Hamas.
Mas, com a popularidade baixa e a reprovação alta, o primeiro-ministro colhe os louros pela condução do conflito até aqui, e principalmente por aparentemente não ter priorizado a recuperação dos reféns israelenses. E uma notícia de última hora. Acaba de sair o resultado do Prêmio Nobel da Paz de 2025. E não foi dessa vez que o Trump conseguiu seu sonhado reconhecimento. O prêmio foi concedido à líder opositora venezuelana Maria Corina Machado. O comitê norueguês justificou a premiação de Machado por, abre aspas, seu trabalho incansável em prol dos direitos democráticos do povo da Venezuela. Olha, era grande a especulação sobre a candidatura de Trump, mas apesar do seu protagonismo na trégua recente em Gaza, aparentemente o comitê já tinha fechado a escolha antes do anúncio do cessar-fogo. We all have that moment. Ugh, where did I save that? Dropbox Dash, new from Dropbox. Searches across all your apps and tools, even if you forgot what you named your video edit, your presentation deck, or your marketing plan. Even if it's buried in email, Slack, or a deck called final_final for real. And once it finds it, Dash can help you draft what comes next. Fast. From scattered to sorted, without slowing down. Learn more at dropbox.com/dash. A gente está caminhando para o final, mas antes disso, o nosso abraço da sexta vai para todas as pessoas que interagem com a gente nas redes sociais, nas plataformas de áudio e que compartilham os nossos episódios. Um salve especial hoje, nossos parabéns para a ouvinte número 1 do podcast, Neila Lima. Um grande beijo, Neila. Salve também para o Rafael Ishihara, Marisa Agnes, Augusto Macido, Maria Isabel, Maria Duda, Bruno Souza, Camila Fortunato Trota, Fabiano da Silva, Ricardo Cabral e Isilda Ventura. No som da sexta, a canção Din Don, da cantora que ecoa música afro-baiana pelo mundo, Layo. Abraços, beijos, mil denguinhos, meu pensamento espera. É isso, a gente fica por aqui. Para receber diversas notícias internacionais atualizadas em tempo real, é só seguir a gente no nosso Instagram. O @ é mundo_180_segundos. Compartilhe o nosso podcast nos grupos de mensagens com amigos e a família. E não se esqueça de nos dar 5 estrelinhas. Para você, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até mais!